Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Seu nome era Clara Jefferson, uma mulher que sempre viveu sob a sombra da dúvida e do medo. Todas as manhãs, acordava com a pesada sensação de que nada de bom poderia acontecer, que milagres eram reservados para os outros. Sua vida era uma série de oportunidades perdidas, sonhos desfeitos e corações feridos. Ela acreditava em números, em fatos, naquilo que podia tocar. Mas nunca no impossível. Naquela manhã, a chuva caía em agulhas finas sobre a cidade, transformando as ruas em espelhos opacos e escorregadios. Clara, exausta por semanas de solidão e desânimo, avançava lentamente sob seu guarda-chuva quebrado, os olhos fixos no asfalto. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se a própria vida quisesse impedi-la. Foi então que ela ouviu uma voz suave, quase irreal, atrás dela. Pegue minha mão e vamos caminhar. Ela se virou, mas não havia ninguém ali, ou pelo menos, ninguém que ela pudesse ver claramente. O rosto por trás da névoa da chuva parecia brilhar com uma luz suave, um sorriso repleto de calma e confiança. Instintivamente, sem saber porquê, ela estendeu a mão. O contato foi frio, mas estranhamente reconfortante. Uma energia percorreu seu braço até o coração, dando-lhe a coragem que ela pensava ter perdido para sempre. E então, como se o mundo inteiro prendesse a respiração, ela deu um passo e outro. As ruas escuras e úmidas foram se iluminando gradualmente diante de seus olhos. A dor e as dúvidas do passado pareceram se dissipar, substituídas por uma estranha sensação, esperança. Naquele dia, Clara Jefferson compreendeu que alguns milagres estão apenas esperando que você faça algo. Clara Jefferson continuou caminhando, como que hipnotizada por aquela mão que nunca vira antes. O frio da chuva havia se dissipado, substituído por um calor estranho, quase sobrenatural, que percorria seu corpo. Seus olhos, geralmente tão cautelosos, não conseguiam se desviar do estranho que a acompanhava em silêncio. Ele não havia dito uma palavra desde que se aproximara dela, mas sua aura emanava uma calma irresistível. Vestia um longo casaco preto, ligeiramente úmido, e um guarda-chuva aberto sobre a cabeça. Seus penetrantes olhos azuis pareciam ler a alma de Clara sem que ela precisasse falar. Quem é você? Ela finalmente murmurou com a voz trêmula. Ele parou, olhou para ela com um leve sorriso e respondeu suavemente. Sou apenas uma guia, Clara. Mas hoje, você precisa confiar em mim. O simples fato de ele saber seu primeiro nome fez Clara estremecer. Ela sempre fora cautelosa, desconfiada de estranhos, mas algo naquela voz a impeliu a seguir em frente. Ela aceitou quase contra sua vontade e deu mais um passo. Caminharam pelas ruas da cidade até chegarem a um pequeno parque que ela geralmente evitava. Os postes de luz tremiam na neblina, e o som da chuva criava uma melodia estranha, como se cada gota quisesse contar uma história esquecida. O estranho parou perto de um velho banco de madeira. Sente-se, disse ele. Está na hora de você entender alguma coisa. Clara sentou-se, ainda segurando a mão dele na sua. Ela não sabia por quê, mas soltar aquela mão parecia impensável. Você sempre achou que a vida estava contra você, ele continuou. Que milagres só acontecem com os outros. Mas cada provação que você enfrentou a preparou para este momento. Você está pronta para caminhar, Clara. Mas caminhar não significa apenas seguir em frente, significa acreditar. Acreditar em si mesma e naquilo que ainda não se vê. Um silêncio se instalou, mas Clara sentiu a verdade de suas palavras penetrar seu coração. Suas lágrimas começaram a fluir, não de tristeza, mas de uma gratidão que ela nunca havia conhecido. No fundo, ela sempre esperara que um dia, alguém ou algo lhe mostrasse que o impossível era possível. Então ela deu mais um passo, desta vez sem hesitar. O estranho sorriu para ela e pela primeira vez em anos, Clara sentiu uma paz que julgava inatingível. Mas o milagre estava apenas começando. Pois o estranho, antes de desaparecer na névoa, sussurrou. Amanhã, tudo vai mudar para você. Prepare-se. Clara permaneceu sozinha no banco, com a mão ainda estendida para o vazio, mas o coração ardendo com uma esperança que jamais sentirá. Ela ainda não sabia, mas aquele simples contato mudaria toda a sua vida, impulsionando-a por um caminho que jamais imaginara. Na manhã seguinte, Clara Jefferson acordou com uma sensação estranha. Suas pálpebras estavam pesadas, mas sua mente estava incrivelmente lúcida. A lembrança do estranho e de sua mão a guiando pela chuva ainda era vívida, como se uma parte dele permanecesse dentro dela. Ela balançou a cabeça, convencida de que tudo fora um sonho, mas a pequena cicatriz na palma da mão, onde os dedos dele haviam tocado seus, provava o contrário.
Ela desceu até a cozinha com a mente confusa e tomou seu café em silêncio. Os raios de sol filtravam-se pelas cortinas e pela primeira vez em muito tempo, a luz pareceu aquecer mais do que apenas suas mãos, aqueceu sua alma. Quando estava prestes a sair para o trabalho, ela notou algo estranho. O envelope branco deslizou por baixo da porta. Ela não conhecia ninguém que lhe escrevesse, muito menos alguém sem assinatura. Com cuidado ela o abriu. Dentro, um simples pedaço de papel trazia estas palavras: olhe ao seu redor. As respostas que você procura já estão aqui. Clara franziu a testa. Seria uma coincidência? Ou um sinal de que o estranho havia deixado uma marca mais duradoura do que a sua mão? Ela decidiu seguir essa misteriosa instrução. Ao sair para a rua, notou detalhes que nunca havia visto antes. Um gato preto preso em um telhado, olhando fixamente para uma árvore, que parecia prestes a cair. Uma velha senhora cambaleando na calçada, a quem Clara instintivamente ajudou a levantar-se. Uma rosa vibrante que crescia entre duas pedras de pavimentação do calçada como um milagre vivo. Cada pequeno gesto, cada pequeno detalhe parecia guiá-la, como se o próprio universo lhe mostrasse o caminho. E cada vez que ela estendia a mão para ajudar, uma sensação familiar, suave e reconfortante a envolvia. Mais tarde naquele dia, a caminho do trabalho, Clara notou um grupo de pessoas reunidas em torno de um homem sem teto ferido. Os transeuntes observavam, mas ninguém fazia nada. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou e ofereceu ajuda. Quando sua mão tocou a dele, um arrepio percorreu seu corpo, mais intenso do que no dia anterior. O homem abriu os olhos e pela primeira vez, sorriu como se tivesse presenciado um milagre. Naquela noite em casa, Clara compreendeu algo crucial. O que ela acreditava ser um simples ato de bondade ou um sonho estranho era, na realidade, o início de uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. E num canto do seu quarto, um leve sopro ainda parecia sussurrar: pegue minha mão e vamos caminhar, você ainda não viu nada. Clara cerrou os punhos, pronta para seguir aquele caminho, mesmo sem saber aonde ele a levaria. Pela primeira vez, ela realmente acreditou em milagres. Na manhã seguinte, Clara Jefferson acordou com uma estranha sensação de expectativa. Durante 2 dias, sua vida havia mudado de maneiras que ela não conseguia explicar, mas sentia que algo maior a aguardava. A lembrança da mão do estranho nunca a abandonava, e cada pequeno milagre que testemunhara parecia impulsioná-la rumo a um destino que jamais imaginara. Enquanto se arrumava para o trabalho, ela notou um bilhete em sua mesa de cabeceira. Hoje, você terá que cruzar o limiar da porta que nunca ousou abrir. A mensagem não tinha assinatura nem remetente, mas Clara pressentiu que era uma ordem, ou melhor, uma convocação. Sem pensar 2 vezes, vestiu o casaco e saiu pela cidade, determinada a cumprir aquela misteriosa ordem. As ruas estavam estranhamente silenciosas. Os transeuntes pareciam se fundir às sombras dos prédios altos, e tudo parecia suspenso no tempo. Clara chegou em frente a um prédio antigo e abandonado que sempre evitara, com fama de perigoso e dilapidado. Seu coração batia forte, mas uma força invisível a atraía para a entrada. Com um gesto trêmulo, ela cruzou a soleira. Lá dentro, a luz filtrava-se pelas janelas quebradas, criando raios dourados que iluminavam a poeira no ar. E ali, no centro do cômodo, estava o estranho. Dessa vez, ele havia tirado o casaco, revelando um rosto mais gentil, porém ainda mais poderoso. Seus olhos azuis brilhavam como um farol na escuridão. Clara, você está pronta, disse ele. Antes que pudesse falar, o chão tremeu levemente e imagens fugazes inundaram sua mente, sua vida passada, seus fracassos, seus medos, mas também suas forças, seus talentos ocultos e sua capacidade de mudar o mundo ao seu redor. Cada imagem parecia falar diretamente com ela, como se o próprio universo lhe desse um vislumbre do que ela poderia alcançar. Tudo que você passou te preparou para este momento, continuou o estranho. Mas para caminhar plenamente, você precisa aceitar o presente que estou prestes a te dar. Não é fácil e exige coragem e fé. Ele estendeu a mão, mas desta vez Clara sentiu um calor intenso emanando da palma dele. Ela hesitou por um instante, então, sem pensar, a pegou. Uma corrente elétrica suave, porém poderosa, percorreu seu corpo. Seus olhos se abriram para um mundo que ela jamais vira. Cada som, cada cor, cada sopro de ar parecia vibrante, vivo, repleto de possibilidades. Ela podia sentir a força vital em cada ser, em cada objeto, como se tivesse se tornado uma ponte entre os mundos visível e invisível. Quando abriu os olhos novamente, estava sozinha no prédio, mas algo dentro dela havia mudado. Agora sentia que nenhum medo poderia detê-la. Sabia que milagres podiam acontecer, não apenas para ela, mas também para aqueles que ela escolhesse ajudar.
E no silêncio, uma voz ressoou em sua mente clara e doce. Clara, você está pronta para andar. O mundo está esperando que você realize seu primeiro milagre de verdade. Clara respirou fundo, consciente de que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela acabará de cruzar a linha invisível entre o comum e o extraordinário. Clara Jefferson não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Desde o encontro com o desconhecido, cada movimento, cada respiração parecia carregado de uma nova energia. Mas hoje o desafio seria real. Não se tratava mais de um passeio na chuva, nem de ajudar um morador de rua. Era algo muito maior, muito mais perigoso. Ao sair do apartamento, ela ouviu gritos vindos de um beco próximo. Sem pensar duas vezes, correu na direção do barulho. Lá, o menino estava preso sob os destroços de um caminhão que havia caído. Os transeuntes congelaram, paralisados pelo medo. Clara sentiu o coração disparar, mas em vez de recuar, seguiu em frente. Ela colocou a mão sobre os destroços e sentiu a energia que havia despertado dentro dela desde o encontro com o estranho. Uma força estranha, porém controlável, percorreu seus braços e pernas. Lentamente, quase como se o objeto estivesse ficando mais leve sob sua mão, os destroços se ergueram o suficiente para que o menino se libertasse. O menino caiu em seus braços, ofegante e trêmulo, mas vivo. Os transeuntes atônitos começaram a aplaudir, mas Clara sabia que o que acabará de fazer transcendia a ação humana comum. Ela sentia uma profunda conexão com a própria vida, um elo invisível, porém poderoso, que lhe permitia alterar a realidade ao seu redor. Poucos instantes depois, enquanto ela se afastava, o menino a seguiu, com os olhos brilhando de reconhecimento. Obrigado, você é um milagre. Clara balançou a cabeça, comovida, mas humilde. Ela sabia que o verdadeiro milagre não estava apenas no que acabará de fazer, mas em sua própria transformação. O medo havia desaparecido, substituído por uma confiança que jamais conhecera. Naquela noite em casa, Clara refletiu sobre o estranho e sua misteriosa mão estendida. Ela finalmente compreendeu que o que ele lhe oferecerá não era apenas poder, mas uma responsabilidade. Cada milagre que realizasse, cada vida que tocasse, fortaleceria esse poder dentro dela. E mais importante, ela entendeu que esse dom não se limitava apenas a ela. Era para inspirar, para mudar o mundo, não para controlá-lo. Ao fechar os olhos, um último pensamento lhe passou pela cabeça. Se eu conseguir salvar uma criança hoje, então tudo é possível. E pela primeira vez em muito tempo, Clara Jefferson adormeceu com um sorriso sereno. Ela sabia que sua vida acabará de dar uma guinada irreversível e que os milagres estavam apenas começando.